Olá e bem-vindos a um novo vídeo. Este próximo cenário é um dos mais aterrorizantes e aquele que você nunca vai querer experimentar como pai. Nas imagens de vídeo, vemos um homem no meio de um supermercado tentando atrair uma menina. Tudo foi capturado pela câmera de segurança. Felizmente, a menina foi corajosa o suficiente e começou a gritar, fazendo com que o homem a soltasse. Ele fugiu, mas mais tarde foi preso e teve que ir para a cadeia por muito tempo. Você é novo no canal? Não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho das notificações e deixar seu like antes de dizer que é o vento mexendo nessa bicicleta. Olhe para os pedais. Realmente parece uma força invisível. Talvez o fantasma de uma criança andando de bicicleta. A bicicleta até para, como se o fantasma estivesse decidindo para onde ir antes de continuar seus movimentos misteriosos. O que você faria se visse uma bicicleta sozinha na rua se movendo sozinha? Este vídeo foi feito em 1990, de uma menina de 2 anos. Uma conversa inocente termina com uma nota sinistra quando ela percebe e explica que há um fantasma atrás dela. O fato de ela não parecer tão assustada faz você se perguntar se essa foi apenas uma das muitas vezes em que ela o viu. Num bairro movimentado da capital da Nicarágua, moradores relataram ouvir os gritos aterrorizantes de uma mulher ecoando durante a noite. Entre eles está Dom Ricardo Pérez, que afirma ouvir os lamentos toda semana, exatamente às 3 da manhã. Intrigado e perturbado com o fenômeno, ele decidiu gravar os sons assustadores em vídeo. Em uma noite, o momento arrepiante se desenrolou como uma cena de filme de terror. Enquanto estabilizava a câmera, ele viu uma figura parada atrás de uma cerca, chorando. Em certo momento, a figura virou a cabeça, parecendo com a infame La Llorona. La Llorona é uma figura proeminente do folclore latino-americano, especialmente no México e na América Central. Segundo a lenda, uma mulher matou seus filhos em um ataque de raiva e desespero após ser traída pelo marido. Tomada pela culpa e dor, ela passou a vagar pela terra chorando por seus filhos. Seus lamentos são frequentemente ouvidos perto de corpos d'água, e encontrá-la é considerado um mau presságio. Depois que o filho encontrou um antigo tabuleiro ou Ouija, coisas estranhas começaram a acontecer na casa. Os pais instalaram câmeras de segurança para descobrir a origem dos ruídos misteriosos e não se decepcionaram. Na verdade, ficaram aterrorizados. A TV ligava com chiado sozinha e objetos caíam sem explicação. Num cemitério da era colonial em West Sydney, investigadores paranormais afirmam ter capturado uma foto de uma presença fantasmagórica, levando muitos a acreditar que o cemitério é mal assombrado. Durante o Halloween, uma equipe com 4 membros conseguiu fotografar uma figura estranha no cemitério de São Bartolomeu, em Exeter Park, Inglaterra. A figura assustadora foi capturada perto do túmulo do famoso explorador William Lamson e de outros colonos que descansam ali. Kelly Ryan, investigadora principal, contou que sua equipe ouviu gemidos enquanto se aproximavam do túmulo, o que aumentou ainda mais sua curiosidade. Ao tentar descrever a entidade capturada, classificaram como uma anomalia. O que tornou o mistério ainda maior foi a história da guia turística local, Hazel McCung, que compartilhou experiências sobre o local. Ela descreveu uma sensação constante de inquietação e contou que um grupo de exploradores uma vez relatou ter visto um homenzinho que parecia segui-la naquela mesma área. Em sua investigação, McCung sugeriu a possibilidade de o cemitério ser habitado pelo espírito do inglês James Willis, também conhecido como Penry Jockey. Ela revelou que a mãe de Willie Marurai está enterrada sob a árvore onde a anomalia foi registrada. A última coisa que esperavam ver ao ativar um filtro que supostamente revela fantasmas ao redor era o contorno de um cachorro fantasma, com orelhas e tudo. A parte triste e assustadora da história é que no ano anterior, o pastor alemão da família havia morrido. Parece que o espírito do cachorro nunca deixou a casa. Os espíritos não precisam necessariamente de um tabuleiro ou Ouija para se comunicar com letras. Esta mãe descobriu que os ímãs da sua geladeira se moviam sozinhos constantemente. Ela gravou isso junto com outros eventos perturbadores em sua casa. Está começando a assustar o bebê, ela diz. Em 2022, ocorreu um incidente misterioso do lado de fora de um restaurante na região chilena de Ovalle. Imagens da câmera de segurança capturaram um momento inexplicável.
Um cachorro de rua aparece iluminado pelas luzes do restaurante e, de repente, começa a se transformar em um ser humano. O corpo do cão se contorce de forma estranha. A transformação acontece de forma gradual e logo a figura humana sai calmamente do quadro, deixando todos perplexos. Essa metamorfose levanta questões sobre a realidade. Alguns acreditam que pode estar relacionada à bruxaria ou a um cambia-formas. A verdade é que é melhor não dormir em camas abandonadas em locais assombrados, especialmente depois do que aconteceu com este homem. Em certo momento, quando ele parecia relaxado, a cama se moveu sozinha e chegou a virar, jogando-o no chão. Em setembro de 2018, uma tragédia aconteceu quando Fabiola Rodrigues, de 2 anos, morreu enquanto estava aos cuidados do namorado da mãe. Desde então, sua mãe, Saundra, passou a lidar com o roubo de pertences e brinquedos do túmulo da filha no cemitério maçônico de Las Cruces, Novo México. Preocupada, ela procurou a administração do cemitério. Coincidentemente, outra família havia instalado uma câmera próxima. Eles acreditavam que o assassino de seu filho ainda estava à solta. Ao revisar as imagens, viram uma menina vagando sozinha pelo cemitério à noite. Temendo que uma criança estivesse perdida, avisaram os responsáveis. No dia seguinte, Saundra e sua avó viram a imagem e, tomadas pela emoção, reconheceram a menina como Fabiola. A última imagem mostra a menina caminhando de mãos dadas com um homem alto. Saundra acredita que sua filha estava ali para guiar aquele homem até o céu. Falando de incidentes estranhos na rua, imagine estar caminhando e, de repente, algo aparece no chão, bem diante dos seus pés. Algumas pessoas, nos comentários, afirmam que essa figura veio de outra dimensão ou através de um buraco de minhoca. É um vídeo que levanta muitas dúvidas. De onde mais essa figura poderia ter vindo? Agora imagine, você está relaxando no seu barco privado, com o mar à sua frente, quando o impensável acontece. Um tubarão pula dentro do barco. O animal fica preso na grade. Um passo em falso e você estará em perigo. Tubarões são capazes de saltar de 2,5 a 4,5 metros fora da água. Esse ficou preso pela nadadeira dianteira. As pessoas a bordo entraram em pânico, pois sabiam que não podiam se aproximar de suas mandíbulas. De fato, a mordida de um tubarão é 3 vezes mais forte que a de um leão e 20 vezes mais que a de um ser humano. Numa casa, diversos eventos foram registrados por câmeras. Primeiro, o gato percebe algo invisível e olha fixamente para um ponto antes de fugir. Depois, à noite, móveis começam a se mover sozinhos. Finalmente, ao explorar o porão, algo quase quebra perto da mulher, que foge desesperada escada acima. Os espectadores disseram que havia muita energia e orbes ao redor da menina. Algumas crianças são mais sensíveis ao mundo paranormal e, quando os pais conseguem sua atenção, parece que ela sai de um transe. Um grupo descobriu uma caverna de piratas e decidiu explorá-la, ignorando os avisos. Ao se aprofundarem, se depararam com cantos assustadores e rachaduras. Minutos depois, se arrependeram. A água começou a entrar de todos os lados. Com a maré subindo rapidamente, o som das ondas se tornou ensurdecedor. A luz da entrada da caverna desapareceu. Em cavernas costeiras, a água pode subir perigosamente entre 15 e 30 minutos após o pico da maré, deixando pouco tempo para escapar. Em um instante, você está feliz gravando seu filho cantando no banco de trás do carro. No seguinte, captura o momento em que um fantasma aparece sentado ao lado dele. A criança parece até vê-lo. Arrepiante, não? No cemitério assombrado de York May, existe uma lenda sobre a bruxa branca de Yor. Dizem que, em 1776, uma mulher chamada Mary foi enterrada ali e seu espírito nunca descansou. Crianças de um parque infantil próximo relataram encontros com uma mulher invisível que balança os brinquedos sozinha. Em um vídeo, vemos um homem ajoelhado diante de um túmulo e uma figura fantasmagórica aparece atrás dele. Seria a presença benigna da bruxa oferecendo consolo? Se você tivesse uma escada tão assustadora quanto a deste vídeo, provavelmente não teria dormido essa noite. Esta TikToker avisou que sua escada era estranha, até que uma mulher apareceu de repente como se saísse de um filme de terror.
Desaparecimento de Maura Murray. Maura Murray, uma estudante de enfermagem de 21 anos, deixou o campus em Massachusetts no dia 9 de fevereiro de 2004, sob circunstâncias misteriosas. Ela enviou e-mails para seus professores dizendo que havia uma emergência familiar, embora nenhuma emergência existisse, e partiu em direção ao norte. Naquela noite, seu carro foi encontrado na Rota 112 em Haverhill, New Hampshire, após um pequeno acidente. Um motorista que passava ofereceu ajuda, mas Maura recusou, dizendo que o socorro já estava a caminho. Quando as autoridades chegaram poucos minutos depois, Maura havia desaparecido. Seus pertences estavam no carro, mas não havia sinal dela. Anos depois, surgiu um canal enigmático no YouTube chamado 112 Dirtbags, postando vídeos perturbadores. O nome fazia referência à estrada onde Maura desapareceu e a um termo que seu pai usava para os suspeitos. Um dos vídeos mostrava um bilhete datado de depois do desaparecimento de Maura, levantando suspeitas. Seria uma pista, uma provocação ou algo ainda mais sinistro? Apesar de várias investigações, o destino de Maura continua sendo um dos mistérios mais intrigantes até hoje. Desaparecimento de Lars Mittank. Em 2014, Lars Mittank, de 28 anos, viajou para a Bulgária com amigos. Após uma briga com torcedores de futebol, ele sofreu uma pequena lesão no ouvido. Seus amigos retornaram para casa enquanto ele ficou para se recuperar. Sozinho, seu comportamento se tornou cada vez mais estranho. Ele ligou para sua mãe sussurrando que estava sendo seguido e pediu para cancelar seus cartões. Imagens de segurança no hotel mostraram Lars andando pelos corredores, olhando pelas janelas, claramente perturbado. No dia seguinte, no aeroporto de Varna, ele visitou o centro médico. De repente gritou: "Eu não quero morrer aqui!" e fugiu do local, abandonando todos os seus pertences. As câmeras o registraram correndo pelo terminal, pulando uma cerca e entrando em uma floresta próxima. Apesar das buscas intensas, Lars nunca mais foi visto. Seu desaparecimento e as imagens assustadoras tornaram-no o caso de pessoa desaparecida mais famoso do YouTube. Mistério de Kendrick Johnson. Esses sapatos pertenciam a Kendrick? Não. Quando se olha para os sapatos na cena, algo se destaca. Um balão em um dos calçados. Em janeiro de 2013, Kendrick Johnson, um estudante atlético de 17 anos da Geórgia, foi encontrado enrolado em um colchonete de ginástica em sua escola. As autoridades sugeriram que ele teria ficado preso ao tentar pegar um tênis, resultando em um acidente. Sua família não aceitou essa explicação. Uma segunda autópsia revelou sinais de trauma por objeto contundente e, de forma alarmante, seus órgãos internos haviam sido substituídos por jornal. Imagens de segurança tinham lacunas inexplicáveis e algumas câmeras não estavam gravando. Mesmo após diversas investigações, incluindo uma federal, ninguém foi responsabilizado. O caso foi reaberto em 2021, mas encerrado novamente sem novidades. A família de Kendrick segue em busca de respostas, acreditando que verdades cruciais continuam escondidas. O Estranho. Caso de Alan Gill. Esse é realmente estranho. Em 2014, Alan Gill foi encontrado em uma praia isolada em Paringport, Inglaterra, mas de uma forma nada comum. Ele usava apenas uma meia e um sapato. Próximo ao corpo havia uma foto de uma criança pequena, que era o próprio Alan quando criança. Além de algum dinheiro e chaves, seu celular e carteira estavam desaparecidos. Imagens de segurança o mostraram caminhando pela cidade no dia anterior, aparentemente calmo. Ninguém sabe por que ele viajou até lá ou o que aconteceu depois. As autoridades não conseguiram determinar se houve envolvimento de terceiros ou se foi uma decisão pessoal incomum. A praia revelou sua presença, mas nunca a verdade. Até hoje, ninguém entende por que ele deixou o mundo de forma tão enigmática. O caso assustador de Joshua Powell. Em fevereiro de 2012, Joshua Powell, do estado de Washington, esteve no centro de um episódio chocante. Sua esposa, Susan Powell, desapareceu misteriosamente em 2009 e a investigação estagnou. Mas tudo mudou de forma trágica quando Joshua, confrontado pelas autoridades, convidou seus 2 filhos pequenos para passar uma noite com ele. O que parecia ser uma noite comum terminou em horror.
Joshua incendiou a casa com ele e as crianças dentro. O incêndio destruiu tudo. As autoridades ficaram em choque. Joshua estava envolvido no desaparecimento da esposa, o que o levou a esse fim horrível. Mesmo após várias investigações, a verdade segue oculta. Esse continua sendo um dos casos mais inquietantes dos Blank Room Soup. Esse vídeo, chamado Blank Room Soup, começa com um homem comendo sopa de forma frenética. Logo, o motivo se revela. Uma figura com fantasia estranha se aproxima, oferecendo um consolo igualmente estranho. A atmosfera rapidamente se torna sombria. O homem começa a chorar descontroladamente. Outro personagem fantasiado surge, aumentando o desconforto. O vídeo foi postado anonimamente na Dark Web, gerando diversas teorias. Segundo uma história perturbadora, o homem e sua esposa teriam sido sequestrados por esses indivíduos mascarados. A esposa não sobreviveu e a sopa teria sido feita com ela. É esse o motivo do colapso emocional do homem? Uma teoria de arrepiar. Desaparecimento de Wendy Camp. O caso de Wendy Camp assombra investigadores e moradores há anos. Tudo começou com uma ligação desesperada de Wendy para sua filha. Sua voz era fraca, entrecortada por soluços. Ela pedia que a filha ficasse em silêncio. Sobre o que, ninguém sabia. Seu único desejo era ver a filha novamente. A família acreditava estar prestes a revelar um segredo sombrio. Rumores surgiram e suspeitas sobre pessoas próximas começaram a circular. Décadas depois, novas revelações assustadoras vieram à tona, mas a verdade sobre o destino de Wendy continua nebulosa. A família, acostumada a acampamentos e histórias ao redor da fogueira, jamais imaginou que viveria um mistério real. O caso de Timothy Pitsen. Em 11 de maio de 2011, Timothy Pitsen, de 6 anos, foi buscado na escola por sua mãe, Amy Fry Pitsen, que alegou uma emergência familiar. Eles embarcaram em uma viagem improvisada, visitando um zoológico e um parque aquático. Em 14 de maio, Amy foi encontrada em um quarto de hotel em Rockford. Ela havia tirado a própria vida. Deixou um bilhete dizendo que Timothy estava seguro, mas que nunca seria encontrado. Ela afirmava tê-lo deixado com pessoas que cuidariam dele. Apesar de buscas intensas, Timothy jamais foi localizado. Seu paradeiro permanece desconhecido até hoje. Em 2019, um jovem alegou ser Timothy, mas testes de DNA confirmaram que não era ele. O caso permanece em aberto, com investigadores e a família de Timothy, mantendo a esperança de que ele ainda esteja por aí. Visto pela última vez em um dia nevado de janeiro de 1982, 2 mulheres desapareceram perto de Breckenridge, Colorado. Bobbie Jo Oberholzer, de 29 anos, foi vista pela última vez pegando carona para casa após o trabalho. Seus pertences foram encontrados espalhados pelo campo e seu corpo foi descoberto próximo ao Hoosier Pass, com uma única meia laranja nas proximidades. 6 meses depois, Annette Schnee, de 21 anos, foi encontrada em um riacho a 20 metros de distância, usando a meia laranja correspondente. Apesar da conexão estranha, o caso permaneceu sem solução por décadas. Em 2021, houve uma reviravolta. DNA encontrado na luva de Bobbie Jo e em um lenço de papel levou os investigadores até Alan Lee Phillips. Surpreendentemente, Phillips havia sido resgatado de um monte de neve na noite dos desaparecimentos, sinalizando SOS com os faróis do carro. Ele alegou ter sofrido uma queda que resultou em um hematoma no rosto, mas acreditava-se que Bobbie Jo o havia atingido com um chaveiro de metal feito por seu marido para proteção. Phillips foi condenado em 2022, encerrando um caso que assombrou o Colorado por quase 40 anos. Conheça Amelia Earhart, que não era apenas uma piloto qualquer. Ela foi uma verdadeira pioneira. Foi a primeira mulher a voar sozinha sobre o Atlântico. Em 1937, ela partiu em uma tentativa de dar a volta ao mundo, mas em algum lugar próximo a uma pequena ilha chamada Howland, no Pacífico, Amelia e seu navegador Fred Noonan simplesmente desapareceram. Nenhum pedido de socorro, nenhuma resposta clara, apenas um dos maiores mistérios do céu. Ao longo dos anos, surgiram diversas teorias. Talvez tenham ido parar em uma ilha deserta ou foram resgatados por alguém inesperado.
Em 2023, um escaneamento por sonar captou algo semelhante a um avião perto de onde ela desapareceu, reacendendo as esperanças de resolver esse enigma que já dura décadas. Mesmo sem um capítulo final, a história de Amélia continua a inspirar sonhadores e aventureiros do mundo todo, provando que, mesmo quando o caminho termina em mistério, o espírito pode continuar voando alto. O Triângulo das Bermudas, sim, aquele trecho misterioso do oceano entre Miami, Bermudas e Porto Rico, confunde as pessoas há décadas. Navios e aviões simplesmente desapareceram. Sem chamadas de socorro, sem destroços, simplesmente sumiram. Um dos casos mais impressionantes foi o do voo 19, em 1945. 5 bombardeiros da Marinha saíram para um voo de treinamento e nunca voltaram. Até mesmo os aviões de resgate que foram atrás deles desapareceram. Em 1918, um enorme navio da Marinha, o USS Cyclops, com mais de 300 pessoas a bordo, também sumiu sem deixar rastros. Alguns culpam o clima estranho ou forças magnéticas que interferem na navegação. Outros falam de alienígenas ou portais para outra dimensão. Os céticos dizem que é apenas azar ou erro humano. Mas uma coisa é certa, esse triângulo tem uma reputação assustadora. Seja ciência, ficção científica ou algo entre os dois, o Triângulo das Bermudas continua guardando seus segredos como ninguém. Em agosto de 2016, a família Trump, os pais Mark e Jacoba e seus 3 filhos adultos, deixou subitamente sua fazenda em Sylvan, Austrália, iniciando uma viagem de carro não planejada. Eles deixaram para trás celulares, cartões de crédito e passaportes, levando apenas dinheiro em espécie. Pouco depois da partida, o filho Mitchell se separou do grupo em Bathurst, incapaz de lidar com a crescente paranoia dos pais. Os outros membros seguiram para as cavernas de Jenolan, onde as filhas Rihanna e Ella também se separaram dos pais. Rihanna foi encontrada depois, em estado de choque, escondida dentro do carro de um estranho. Ela voltou para casa. Enquanto isso, Jacoba foi encontrada desorientada em Yas e hospitalizada. Mark desapareceu por alguns dias, sendo visto em Wangaratta, onde demonstrou comportamento incomum antes de fugir para uma floresta. Ele acabou sendo encontrado são e salvo. As autoridades especularam que delírios compartilhados, possivelmente psicose induzida, contribuíram para suas ações. Apesar do retorno seguro da família, os motivos por trás da fuga repentina continuam sendo um mistério intrigante. Dizem que toda casa velha guarda histórias, mas algumas guardam coisas que nunca deveriam ser despertadas. No vídeo de hoje, você vai ver registros reais e assustadores. De lares onde a presença que habita vai muito além do que os olhos podem ver. São sombras que andam nos corredores, sussurros no quarto das crianças, brinquedos que se movem sozinhos e portas que se abrem sem ninguém por perto. Muitos dos relatos vêm de crianças, porque elas veem o que nós aprendemos a ignorar. Nos cantos esquecidos do Brasil, existem histórias que a ciência não explica. Criaturas lendárias que os mais velhos ainda temem nomear. Você já ouviu falar na procissão das almas? Dizem que, nas madrugadas mais silenciosas, uma fila de espíritos condenados percorre ruas desertas. São almas que ainda não encontraram paz e que ninguém deveria ver. Mas alguém viu. Interior do Brasil. Madrugada. Um garoto decide dormir na rede, no quintal de casa. Aqui tá muito calor no interior. Eu inventei de dormir aonde? Do lado de fora. E pra piorar, em tempo de quaresma, a casa da minha avó é toda alunada. E aí chega a noite, o calor toma conta. E eu saí escondido de casa. Comentei com eles de dormir aqui, só que eles não deixaram. Eles falam, você é doido, tempo de quaresma. Só que como o calor não ajuda, aí eu vim.
Montei a rede, coloquei o mosquiteiro. Tô com medo? Tô com na mão? Tô. Mas vai ser o jeito. Que é, rapaz? Que é? Que é? O que é que você quer dizer? Gente, parece que ele quer falar alguma coisa. Gente, eu acordei com barulho de cavalo lá na frente da fazenda. E aqui a gente não tem cavalo. Que é isso? Tem gente rezando uma hora dessa? Tem gente rezando uma hora dessa? Aonde isso? Ô meu pai. Oh meu Deus. Tá repreendido. Ué? O que foi, rapaz? O que é aquilo? Vale, meu Deus! Um acontecimento incomum foi registrado pela primeira vez em junho de 2025 por câmeras de segurança em Valparaíso, Chile, na pequena vila de Iai. O autor do vídeo relata que seus cães começaram a latir de forma incessante, como se estivessem reagindo à presença de um intruso. No entanto, ao verificar a casa, não encontrou ninguém. Intrigado com o comportamento dos animais, ele decidiu conferir as imagens das câmeras de segurança. E foi aí que algo impressionante surgiu. A gravação mostra uma figura enevoada atravessando rapidamente da direita para a esquerda. O detalhe mais marcante é que essa aparição foi o que claramente desencadeou a reação dos cães. Sem dúvida, trata-se de uma figura com traços verdadeiramente paranormais, capturada de maneira clara pelas câmeras. Este vídeo se junta a outros que reforçam a ideia de que situações estranhas podem ocorrer ao nosso redor sem que percebamos, e que os animais parecem ter uma sensibilidade aguçada para o sobrenatural. Na sequência, outro vídeo chama atenção para um tema ainda mais inquietante: a vulnerabilidade das crianças diante de possíveis entidades malignas. Mais uma vez, graças às câmeras de segurança, um momento perturbador foi registrado e não passou despercebido. O cenário é comum em casos de casas supostamente assombradas, mas neste episódio a entidade vai além e ataca diretamente uma criança. Durante uma noite aparentemente tranquila, enquanto todos dormiam, um bebê repousava calmamente em seu berço. De forma repentina, no meio da madrugada, a câmera de vigilância registra o exato momento em que ele é puxado e jogado no chão por algo completamente invisível. Caso você esteja se perguntando, a criança ficou bem, apesar do susto. Foi o pânico gerado por essa cena que alertou os pais, que então perceberam o quão indefeso era seu filho diante de algo que eles não podiam ver. Desde então, a família tem buscado formas de afastar essa presença obscura de seu lar. Outro vídeo intrigante surgiu na internet, vindo diretamente do TikTok. A usuária Ashley Catherine afirmou que sua casa está sendo assombrada e passou a compartilhar gravações perturbadoras na plataforma. Em uma das noites, enquanto dormia, suas câmeras, voltadas para a porta de entrada, captaram algo incomum no topo da escada que leva ao porão. Assustada com o que viu,
ela decidiu redirecionar as câmeras para focar diretamente nas escadas do porão. O que foi capturado a seguir é digno de um filme de terror. No primeiro clipe, é possível ver uma figura com aparência vaporosa e forma humana cruzando rapidamente o campo de visão. Em uma gravação posterior, uma sombra escura com olhos luminosos aparece no início da escada, e então desaparece misteriosamente. Com cada novo registro, Ashley foi ficando mais inquieta. Em uma última tentativa de compreender o que estava acontecendo, instalou uma câmera diretamente no porão. Dessa vez, as imagens mostram claramente uma figura branca surgindo do nada e desaparecendo em um piscar de olhos. Outro caso curioso envolve o usuário conhecido como Dino Nuggets, já apresentado anteriormente em vídeos do mesmo canal. Dino vem enfrentando uma sequência de eventos paranormais há bastante tempo. Ele acreditava que alguma coisa estava presa no porão de sua antiga casa e que essa entidade havia lançado uma espécie de maldição sobre o local. Com isso em mente, ele resolveu se mudar, acreditando que ao deixar o imóvel, também se livraria da presença sobrenatural. Mas o plano não saiu como esperado. A nova residência também começou a apresentar os mesmos sinais estranhos. Isso o levou a acreditar que a entidade não estava ligada à casa em si, mas a ele. Desde a mudança, os acontecimentos se intensificaram, e a presença que o persegue tem se tornado cada vez mais agressiva. Em uma atualização recente, Dino compartilhou um dos episódios mais assustadores até agora. Hey. No, did you get the alert? Yeah, it's smoky as hell in here and all the burners were on. No. No, hot. Like all of them are on. Call them and say what? Third time in 2 months? It's smoky. I'm recording this time. Now it turned on. No, it's this motion camera. No, it's like real smoky in here. There's no fire, I'm telling you. I'll send you the video. It's not in here. I don't know.
Just turn off the alert. I'll sit down here. Alright, bye. Enquanto dormia em sua nova casa, o alarme de incêndio disparou de forma inesperada. As câmeras captam o momento em que ele acorda assustado e começa a investigar o que teria causado o disparo. Mais uma vez, algo inexplicável é registrado. A gravação mostra claramente uma movimentação estranha, reforçando a ideia de que a entidade continua o perseguindo. E agora, sua segurança pessoal pode estar em risco. Esses relatos, registrados por meio de vídeos caseiros e câmeras de segurança, continuam alimentando a discussão sobre a existência de fenômenos paranormais. E se há algo que essas histórias mostram com clareza, é que o desconhecido pode estar mais próximo do que imaginamos, silencioso, invisível e à espreita. Um momento de puro pânico foi capturado em vídeo quando um homem acordou em meio a uma densa fumaça dentro de sua casa. Sem entender o que estava acontecendo, ele foi até a cozinha e se deparou com todos os queimadores do fogão ligados. O alarme de incêndio disparou e a tensão aumentou. Era a terceira vez em apenas 2 meses que algo assim acontecia, sem explicação e sem motivo aparente. A situação já beirava o inacreditável. Enquanto investigava, câmeras de segurança registraram uma figura sombria parada em um dos cantos da cozinha. No entanto, segundos depois, ao retornar ao mesmo local, a sombra havia desaparecido por completo. Watch. She's got problems. Can you see this yet? Huh? You can't see this yet, can you? Oh, I think so. Hold on. She's got, I don't know. She's got a lot of money. She's just, like, she's really cheap and she keeps everything. This is her house. No, I can't. It says that it's interrupted. Like, she keeps everything. She's really well off too, but... Sucede bastante rápido, pero si prestas atención, lo podrás ver. Hold on. She's got a lot of money. She's just, like, she's really cheap and she keeps everything. This is her house. A casa estava cheia de fumaça, mas não havia sinais de fogo, o que tornava tudo ainda mais estranho e perigoso. Era como se algo estivesse tentando causar um acidente sério. A recorrência desses eventos deixa claro que não se trata de mera coincidência, mas sim de um possível assédio por uma entidade invisível. O homem vive um verdadeiro pesadelo e claramente precisa de ajuda. Em outro registro, o autor do vídeo, cuja identidade permanece anônima, decidiu compartilhar um acontecimento gravado 7 anos antes em um antigo celular de baixa resolução. A qualidade não é das melhores, mas o conteúdo é perturbador o suficiente para causar calafrios. Na época, ele estava na casa da avó e fazia uma videochamada. Enquanto mostrava a residência, repleta de objetos acumulados, algo bizarro foi capturado ao fundo.